Meu nome é Juliane, eu tenho 30 anos. Eu comecei essa minha história de RH lá em 2013, quando eu fiz o curso na ETEC de administração, e por intermédio dos professores, das aulas, eu conheci a parte de departamento pessoal. E aí eu me interessei, achei incrível a parte de cálculos e leis trabalhistas, plano de negócios, e acabei percebendo que era uma coisa que eu queria para a minha vida, estudar isso. E aí eu fiz concurso público, entrei para trabalhar no setor do departamento pessoal de recursos humanos da prefeitura, e trabalhei lá por 2 anos. E dentro dessa experiência que eu estava tendo no setor público, eu comecei a fazer uma faculdade de recursos humanos, para trabalhar especialmente na parte de recrutamento e seleção, trabalhar com pessoas. E aí eu estudei, fiz o curso até o final, e no meio desse curso surgiu uma proposta para eu trabalhar no setor privado, e aí eu acabei exonerando na prefeitura para ter essa experiência fora, porque trabalhar no setor público-privado é totalmente diferente, né? Tanto com relação às leis, como também a parte de recrutamento mesmo, que na prefeitura é um concurso, e no setor privado você já tem as entrevistas, a questão de você ter características das vagas que você, para cada função, quem que se identifica mais para a função que você tem em aberto na sua empresa, né, para esta vaga. Então, eu achei muito bacana. Então, eu resolvi aceitar o desafio e fui trabalhar nessa empresa, e trabalhei lá por 6 anos. E nesse período, eu aprendi muita coisa. É que nem eu estava comentando, mesmo trabalhando durante esse período, eu não deixei de fazer entrevistas. Ah, mas você tinha um interesse de sair do seu emprego? Não exatamente. Falei, porque eu penso assim, dessa forma, que quando eu estou do outro lado entrevistando uma pessoa, eu comecei a perceber nos lugares onde eu ia, a abordagem que cada entrevistador tem com os entrevistados, com os candidatos, é diferente. Você nunca vai ser entrevistado da mesma forma, ou você vai ter sempre as mesmas perguntas. Então, eu comecei a fazer entrevistas para estudar isso, porque eu achava muito bacana. Eu falei, nossa, olha que interessante essa pergunta que essa pessoa me fez. E aí me despertava o porquê. Mas como assim? Qual era o objetivo? E durante todo esse período, eu fiz muitas entrevistas para a empresa, para diversas funções, e tanto com relação a estagiários, jovens aprendizes, funcionários com mais estudo, menos estudos, né, com qualificação e também sem qualificação nenhuma, e você consegue ver a diferença e o preparo que cada um tem. Então, aí eu resolvi. Juliane, eu vou desligar a minha câmera porque talvez isso interfira um pouquinho na conexão, porque para mim aqui a sua fala ela parou. Agora retornou. E aí a gente começou a fazer um trabalho com a DESAI, que foi quando os professores que estavam na DESAI acharam bacana essa parceria, e estendeu também nas ETECs. E aí eu falei assim, que bacana você poder ajudar, instruir, dar dicas para os jovens, com a finalidade deles se saírem um pouco melhor, pelo menos não cometer alguns dos erros que era o que eu mais verificava,
que se repetia constantemente nos candidatos que se apresentavam na empresa onde eu trabalhava. No caso, você comentou sobre alguns erros. Aproveitando, aqui uma das perguntas é a seguinte: qual que é o erro mais comum, na sua opinião, em entrevista de emprego, assim, que a pessoa, tipo, a maioria acaba cometendo por falta de instrução ou, tipo, por não pesquisar sobre esse assunto? Eu acho, assim, que o que mais tem aquela questão do inaceitável, né? Que você já observa assim e já demonstra a maior falta de comprometimento do candidato com relação ao horário de chegada, porque as pessoas, em toda a entrevista que eu participei, sempre eles me falavam, olha, eu quero você aqui 10h30, 9h, 7h30, nunca era o mesmo horário, sempre eram horários diversificados. E sempre tinha aquele que deixava para pegar o ônibus, ou diz que moto não chegou a tempo, ou eu perdi o ônibus. Vamos dizer assim, para mim, que estava fazendo a entrevista, eu ficava pensando, nossa, mas será que ele vai vir com essa desculpa quando ele estiver trabalhando? Entendi. Será que é esse tipo de comprometimento que ele vai demonstrar para mim quando ele estiver aqui na empresa, que eu perdi o ônibus? Será que é um funcionário que não é pontual que a empresa está procurando? Então, eu acho para mim que quando uma empresa deu para você um horário, chegue antes do horário. Né? Nem que você espere 20 minutos até chegar a tua vez. Mas eu mesmo, quantas vezes eu anotava, eu ligava para o candidato e falava assim, olha, você 7h, você 7h30, você 8h. Eu ficava olhando no portão para ver que hora que o fulano ia chegar. Entendi. Então, e eu anotava no currículo dele, falava, fulano chegou tal horário, então ok. O horário é 7h30, chegou aqui 7h15 e está aguardando, né? Eu falei, então, isso já demonstra um certo comprometimento do candidato e interesse pela vaga. Assim como também já teve vários candidatos que eu acabei tendo que ficar esperando, porque aí depois chegou a hora de entrevistar, eu falei assim, viu, o seu horário era tal horário, você chegou atrasado, o que aconteceu? Então eu não sabia onde era a empresa. Nossa. Daí eu me perdi e tal. Eu falei, tá, mas eu te liguei na segunda-feira para você vir fazer a entrevista na quinta. Você não teve interesse de pesquisar na internet ou dar uma volta por aqui para ver onde era? Entendi. Aí você já pega o interesse, no caso. Então, cadê o interesse, né? Então, acho que esse é o ponto principal, assim, que no meu caso, eu vi, assim, da parte dos jovens, principalmente, o pessoal, assim, com mais idade, era mais comprometido. Dificilmente cometia esse tipo de erro, mas os adolescentes, os jovens, acontecia. Certo. Aproveitando, você falou sobre o currículo. E um aluno perguntou aqui, quais informações realmente deve contar no currículo? É obrigatório colocar documento, número de documento, por exemplo, no currículo? E às vezes é uma coisa comum, mas ele falou que ele ficou nessa dúvida. Não. Existe hoje muitas empresas que têm a parte do currículo online, que a pessoa vai lá, preenche e coloca as informações que a empresa quer. É uma opção. Agora, se a empresa não tem esse modelo online para estar sendo preenchido, você não deve pôr. Tanto que agora, né, com a mudança de lei e tal, existe aí uma lei que está até protegendo os candidatos com relação a isso, que a empresa tem que saber o que perguntar, né? Porque tem toda a parte de você respeitar os dados das pessoas. Então, se eu vou fazer uma entrevista, você está sendo apenas um candidato, por que eu estou te perguntando quantidade de filhos? Por que eu estou te perguntando RG, CPF? No que isso vai interferir? A princípio, o que é interessante você pôr nome, idade, endereço, porque a parte do endereço
eu preciso saber aonde mora esse candidato, se vai ser viável ou não para trabalhar na minha empresa. Será que ele vai conseguir chegar no horário? Será que a distância não é muito longa? Será que existe transporte para que essa pessoa chegue? Então, preciso saber de idade, preciso saber endereço com relação à experiência. Uma vez a gente recebeu um currículo que ele tinha 3 páginas e eu olhei e falei assim, nossa, muita experiência. Só que aí o cara estava me dando assim que ele estava se candidatando a uma vaga de motorista, carteira E, e ali no currículo dele tinha 50 empresas que ele trabalhou, só que não era de motorista. Entendi. Entende? Então, assim, eu sempre digo, falei, olha, coloque a sua experiência com relação à vaga que você está pleiteando, porque senão não faz sentido. Entendi. Você encher o seu currículo para mostrar que você trabalhou em 50 empresas. Eu falei assim, isso até pode pegar mal, né? Nossa, mas você trabalhou em 50 empresas, por que não parou em nenhuma? Entendi. Então, isso... Eu acho importante também, como eu falei isso para os alunos quando eu expliquei, no curso técnico de elétrico, eu tive essa conversa também com eles. Eles enxergarem de uma forma que talvez em um momento como técnico, eles sejam convidados dentro da empresa a ajudar, por exemplo, um processo de seleção. Então, que eles peguem mesmo essas dicas com você que já tem essa prática, inclusive para ver também do outro lado, que eles enxerguem essa possibilidade, né? O que eles podem perguntar, o que eles podem observar, essa questão do horário, né, de chegada. Eu me lembro que na sua outra palestra você falou que costumava pedir geralmente horários de manhã. Eu me lembro que você colocou isso, eu anotei justamente por essa questão, né, de horário. Acho interessante eles terem essa dimensão também de perguntar se o candidato que está se candidatando à vaga de emprego da empresa que ele está trabalhando e ele está fazendo parte do processo de seleção, se aquele candidato tem condições de chegar até a empresa, né? Se existe transporte para ele, acho importante eles terem essa visão. O que não se deve falar numa entrevista de emprego? Na sua opinião, assim, que é um problema como entrevistadora, com a experiência que você tem? É uma pergunta de um aluno aqui também. Eu acho que excesso de gírias é complicado, principalmente se a vaga vamos dizer assim, nós estávamos contratando num período aprendizes para estabelecer aquela cota, né, exigida pelo número de funcionários, e aí a gente precisava de 3 aprendizes de uma vez só na empresa. E aí a instituição nos mandou 20. Eu falei, nossa, vai ser super fácil. Mas a função primária ali dos aprendizes, né, o primeiro contato com a empresa, é você atender um telefone, você anotar um recado, para você entender a dinâmica da empresa. E era incrível que numa entrevista os aprendizes falando, então, né, tipo, então, né, cara, então, né, tipo assim, né, então, tipo, eu falei, meu Deus do céu, eu não sou cara, né, eu sou até mulher, né, eu não sou cara, e ele me tratando dessa forma, eu falei assim, nossa, poxa vida, que linguagem difícil. Aí você já parte também para a questão da escrita, porque se a pessoa fala dessa forma, a probabilidade dela escrever dessa forma também, com vício de linguagem, é muito grande. Então, como que ela vai fazer um documento para você? Como que ela vai fazer um ofício, uma carta de envio de documentos, um memorando, alguma coisa, utilizando esse tipo de linguagem? Parece, muitas vezes, para a pessoa que não, mas isso conta com relação à forma de você se expressar numa entrevista. Então, eu acho que isso é uma coisa muito complicada com relação à linguagem que você utiliza e com relação à mentira também. É complicado.
Porque às vezes você quer enfeitar, parecer mais legal numa entrevista, aí dá aquela enfeitadinha ou coloca alguma coisa a mais no currículo que você não é, e aquilo, na hora da entrevista, vai contar, porque de alguma forma, a gente sempre tem aquelas coisinhas assim, a pessoa coloca lá quais são as suas qualidades, aí a pessoa coloca lá, eu sou resiliente. Aí você pergunta para a pessoa, você colocou aqui no currículo, né, que você é resiliente, me conte uma situação na qual você foi resiliente, alguma coisa que você passou, que você desenvolveu essa habilidade, né? Aí a pessoa fica, não sabe o que falar, por quê? Porque ela colocou a palavra porque achou bonito, não porque sabia o que significava, entende? Então, quis enfeitar. Aí eu falei assim, nossa, já nas qualidades já começou mentindo. Então, essas coisinhas assim, então seja verdadeiro. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho o que pôr no currículo, eu não tenho experiência. Eu vou deixar em branco? Eu acho assim, tem muitas empresas, que nem no nosso caso, que a pessoa sem experiência era ótima, porque ela vinha sem vício algum. A empresa ia poder treinar ela da forma que queria. Então, para a gente era ótimo quando a pessoa colocava, não tem experiência, mas tem a vontade. Sim. Né? Então, isso é importante. Claro que você não ter experiência é uma coisa, mas você não ter qualificação é outra. Entendi. Né? Porque... Aproveitando essa sua observação, por exemplo, a questão do curso técnico, ele já te deu uma bagagem, né? Sim. Você teve uma formação na ETEC. É uma dúvida minha como professora. Quando vocês contratam alguém e exige aquela formação, tipo técnico em algo, a pessoa exige ali um histórico escolar, vocês olham as menções dos alunos? Vocês olham as notas? Mas isso é uma curiosidade minha como professora. Então, já aconteceu da gente contratar estagiários, né? E pedir o currículo. E aí, pelo menos era uma prática minha de fazer isso na empresa com relação ao teste. Às vezes eu falava assim, eu não tenho obrigação disso, eu não tenho obrigação de saber fazer cálculo de metro cúbico, mas eu vou aprender só para mim testar o estudante de engenharia. Entendi. Entendeu? Então eu ia fazer uma provinha ali de 5 questões com cálculos básicos de engenharia. Ou, vamos dizer assim, um estudante de administração, perguntas básicas que uma pessoa do primeiro ano teria obrigação de saber. Entendi. Nessa questão, vamos dizer assim, você em 20 minutos de avaliação ali, você já tirava a prova dos 9, se o cara era bom ou não naquilo. Se ele estava, bom, nossa, mas você está no terceiro ano e você não sabe como fazer um cálculo de metro cúbico, tem alguma coisa errada. Entendi. Que tipo de aluno é esse? Entendeu? Então, propriamente assim, na entrevista, nós não nos atentávamos à parte de notas, né, do aluno, mas depois de contratado, né, qual que era a média desse aluno? Entendeu? Mas a princípio... Eu acho importante esse tipo de conversa, porque eu digo para você que eu dou aula já há um bom tempo. Uhum. E quando a gente fala com o professor, eu acho que alguns olham para mim e falam assim, ai, mais um sermão. Uhum. E eu não preciso disso. E eu acho importante, sabe, uma pessoa assim que tem a experiência que você tem, trazer esse tipo de informação justamente por isso, para que eles tenham esse tipo de dimensão. Eu tenho uma pergunta bem importante aqui, e eu me lembrei, quando eu li a pergunta, de um detalhe que você disse na palestra que eu já havia assistido.
você comentou da questão de várias joias, alguma coisa assim, com mulher. Eu me lembro que você disse para a gente não chamar tanto atenção nesse sentido, né? Tomar esse cuidado. E um aluno faz uma pergunta em relação a isso. A vestimenta, não precisa ser, por exemplo, social. Eu me lembro que você explicou sobre isso, mas é importante fazer essa explicação. Eu me lembro que você falou de pulseira das mulheres em relação ao barulho. Eu me lembro que eu fui anotando, porque é importante, né? Às vezes a pessoa se veste como se fosse para uma festa, por exemplo. Sim, não é, né? Então, se você puder dar uma dica em relação a isso, que foi a pergunta aqui de um aluno. Eu sempre costumo dizer assim, melhor menos do que mais. Às vezes, eu já já entrevistei pessoas que dava a sensação assim, literalmente, que o rapaz estava deitado no sofá, assistindo televisão, e a mãe pegou e falou assim, isso não está na hora de você fazer entrevista, e ele colocou o tênis e saiu correndo e chegou lá com a cara amassada, com o cabelo amassado, a camisa amassada, deu a impressão que alguém jogou ele lá dentro da sala, entendeu? E você percebe isso, né? É nítido na pessoa. Então, eu penso assim, que cada pessoa, eu vou fazer entrevista numa empresa, não custa eu dar uma passada por lá, ver como que é a rotina dessa empresa, como que as pessoas que trabalham lá estão chegando ou estão saindo de lá, se vestem. Tirando isso, eu sempre aconselho, vá com uma roupa limpa, né, sem excessos. Falei assim, uma roupa limpa, passada, sem boné de preferência. As moças sem maquiagem forte, coisa leve e sem vulgaridade, nada de decote, nada de shortinho, sainha, vestidinho. Ninguém precisa ver curvas na entrevista, até porque, vamos dizer assim, no meu caso, a empresa onde eu trabalhava, ela tinha 90% dos funcionários do quadro de colaboradores masculino. Você já imaginou eu indo fazer uma entrevista nessa empresa, com aquele bando de funcionário andando pela empresa e eu de sainha? Sim. Né? Eu acho assim que já começa daí. De que forma que eles iam me ver? Né? De que forma que eu conseguiria ser respeitada dentro do ambiente? Então, até mesmo quando eu passei na entrevista, o nosso gerente me falou isso. Ele falou assim, eu gostei de você porque você me passou seriedade. E no ambiente que você vai trabalhar, você precisa disso. E é importante, sempre quando a gente comenta isso, eu sempre falo para as meninas, né, em relação aos shorts, aos meninos, a regata. No seu dia a dia, né, na rua, não é um problema. Mas se você está num ambiente que existe regras e que às vezes, muitas vezes, parte dos funcionários até utilizam uniforme, então é sinal que existe regras, né? Aí já fica a dica também para você procurar saber qual é a rotina da empresa que você está se candidatando. Sim. Né? A vaga. Isso é muito importante. Sim, então eu penso assim, que o menos é mais. Não precisa de você comprar roupa nova para fazer uma entrevista, né? E a única coisa que você tem que passar, falei assim, tem gente que fala assim, nossa, mas o que tem a ver eu colocar uma roupa muito chamativa? Não adianta, como dizem, se você for numa festa, quem tiver com a roupa mais chamativa vai chamar mais atenção. E você não vai olhar exatamente para a pessoa, você vai olhar para a roupa. E na hora da entrevista, o que importa para quem está entrevistando é o candidato. Até porque a roupa que você vai vestir não vai ser diário. Então, o que tem que
aparecer mais na entrevista, é a sua personalidade, é o que você vai falar. As pessoas têm que olhar nos seus olhos e conseguir conversar com você, e não ficar olhando para você, né? Observando nossa, que vestido, nossa, que sainha, nossa, que sapato barulhento. Então, acho assim, o menos nessas horas é mais. Certo. Aqui, um aluno, é uma pergunta bem específica. A idade atrapalha? A preocupação desse aluno é talvez ele estar fazendo um curso técnico e a preocupação dele com a idade. Agora, comparado aos colegas que são mais novos que ele, por exemplo, e vão ter a mesma formação. Depende do ramo, depende da área, depende de tudo, na realidade. Porque, que nem eu estava comentando da outra vez, às vezes a vaga... Eu já fui fazer uma entrevista uma vez, né, contar a experiência minha, que eles colocaram lá na descrição do cargo que para aquela vaga eles queriam pessoas maiores de 30 anos. E eu tinha 29. Ou seja, eu não tinha chance. Eu falei, mas como assim? Qual que é o problema? É um ano só. Só que é uma exigência da vaga, né? E mesmo assim eu fui lá, falei, não, eu vou me candidatar porque eu quero saber, entendeu? O que está acontecendo. E conversando naquela ocasião, eles passaram, eu falei assim, olha, para a vaga, nós queremos uma pessoa mais responsável, mais que tenha uma maturidade maior para as coisas porque aqui vai lidar com coisas muito sérias, então a gente quer uma pessoa mais experiente para trabalhar aqui, não só com relação à experiência profissional, mas também maturidade, porque os mais jovens acabam não tendo essa maturidade para lidar com algumas situações. Eu achei interessante, eu falei, nossa, que bacana, né? Eu falei, então não era um preconceito, era a questão de uma exigência realmente da vaga, que necessitava daquela experiência que o candidato devia ter, né? Então eu até costumo falar a respeito das gerações, desse conflito, né? Que tem, então, a geração X, Y, os baby boomers, claro que tem muitos que estão saindo do mercado, né, devido à idade, mas hoje, eu estava uma certa vez conversando com uma empresa que prestava medicina no trabalho, onde eu trabalhava, que me disse assim, vocês estão acostumados a lidar com funcionários da geração X, mas eles estão acabando. Só que a empresa não queria desapegar. Por quê? Porque esses funcionários mais maduros têm um senso de responsabilidade diferente dos mais jovens. Então, querendo ou não, a pessoa falou assim para a gente, quanto antes vocês começarem a entender que essa mão de obra não vai estar disponível mais, melhor para vocês, porque vocês vão precisar se adequar. E aí você começa a observar, verdade. Falei assim, a gente precisa aprender a lidar com esses novos candidatos, né, do mercado de trabalho, com a forma de pensar, e na hora de, muitas vezes, você escolher, você não só fazer uma avaliação do que ele é no momento, mas de que forma que você quer preparar ele. Então, é muito ampla essa parte. Nossa, o que eu vou fazer agora, né? Eu acho que é muito treinamento. Olha, por isso que muitas empresas hoje estão querendo funcionários que não têm experiência. Para que eles sejam treinados de acordo com os valores e normas e condutas da empresa. E não venha já com vícios de outras empresas para acabar entrando em conflito com as normas que a empresa tem. Só que, no meu ponto de vista, eu acho assim, que existe vagas que os jovens vão se sentir excluídos, e existem vagas que os mais velhos também vão se sentir excluídos. Depende desse padrão que a empresa vai adotar na hora de divulgar a vaga.
Infelizmente, né? Então, mas no meu ponto de vista, acho que tem lugar para todo mundo. Assim, depende de onde você procura, né? Eu, aqui, pelo meu acompanhamento das questões, ao longo, né, das suas falas, você foi comentando, né, o que é avaliado, o que você avalia. E eu tenho uma pergunta, eu até fiz para você no pessoal do Noturno, e eu acho muito importante em relação à rede social, porque hoje em dia o vício, eu digo que é um vício porque é mesmo, né? Acho que a pandemia é um ponto fora da curva. A gente precisa mesmo ali ficar online quase que eu particularmente todo dia. Mas o que eu vejo muito em sala de aula é o não limite em relação ao uso do celular. E tem empresas que não permitem você utilizar o celular. Isso é real? Realmente existe essa questão mesmo de empresa ter até uma proibição, às vezes, de usar o celular? Porque às vezes a gente fala em sala, dá a impressão para o aluno que a gente está inventando por um problema da aula, sabe? Mas às vezes não tem essa dimensão mesmo, sabe? Do vício, o quanto isso vai ter que ser mudado quando ele entrar para o mercado de trabalho. Então, eu vou contar a experiência que eu tenho na empresa onde eu trabalhei. Tanto quando eu trabalhava... Eu estou aqui. Tá? Tanto quando eu trabalhava no setor público, quanto agora, por último, no privado, a empresa, nós elaboramos um termo de responsabilidade de conduta, onde o funcionário, seja aprendiz, estagiário, seja quem for, ao entrar na empresa, ele assina um termo de conduta, onde ele diz que está ciente que não pode ter uso de celular em horário de serviço, exceto horário de almoço, né, ou a partir do final da sua jornada de trabalho. E, por incrível que pareça, os funcionários são resistentes com relação a isso. Só que aí acontecem os problemas, né? E a empresa, no nosso caso, a gente teve que tomar essa conduta, por quê? Porque um dos funcionários estava operando um equipamento pesado com uma mão e o outro telefone. Resultado, quase deu um problema enorme para a empresa devido ao uso do celular no horário de trabalho. Devido a isso, a empresa adotou essa medida, proibiu o uso de celular. Muitos ficaram resistentes, porque onde já se viu, mas a partir do momento que a empresa te dá um termo e você assina, dizendo que você está ciente, se você for pego utilizando o celular, você vai levar advertência. Advertência, suspensão, justa causa. Eu falei, eu acho que a pessoa tem que ter essa consciência. Até que eu sempre dizia, a gente contratava os jovens aprendizes, que era o que a gente tinha mais rotatividade, e eu sempre falava, você está assinando esse termo, você fica aqui de tal horário até tal horário, não quero ver o celular em cima da sua mesa, dentro da bolsa, dentro do armário. Ah, mas eu preciso ver a hora. Ver a hora no computador, ver a hora aqui no relógio, na parede. Não existe desculpa. Sim. Entendeu? Então, aí a gente conversava. Passava 3 dias, o que o rapaz estava fazendo? O que a moça estava fazendo? Mexendo no celular, advertência. Passava mais 2 dias, o cara estava de novo mexendo no celular, porque aquela questão, né? Ah, ninguém tá vendo. Entendi. E eu posso dar certeza para você que para dedurar você, tem espião em todas as partes, não tem jeito. E o pessoal não perdoa. Eu falava, na hora que o aprendiz entrava na empresa, eu falava assim para ele: olha, para eu saber das coisas, eu não preciso nem sair da minha sala. Eu tô te avisando porque eu sou bacana. Então,
toma cuidado com as atitudes que você tem fora daqui, da minha sala, lá no local onde você vai trabalhar, porque eu não vou precisar ir lá para saber o que está se passando lá. E ele falava assim para mim, ok, né? Só que ele ficava imaginando, não, ela tá, né, jogando verde, contando ladainha para mim, tal, e era batata. Passava ali 2, 3 dias, porque aquela história, se eu não posso, ninguém pode, né? Aí o funcionário que se sentia injustiçado chegava na minha sala assim e falava, ô Juliane, não é querer fazer fofoca, mas sabe o fulano lá? Eu falei, sei. Então, passei lá, tá no WhatsApp lá, tá conversando com a namorada. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas eu conversei com a menina, falei para ela. Até que a gente perdeu alguns aprendizes na empresa justamente por isso, porque é aquela história. Se você não parte para essa parte de ignorância, de fazer a dispensa, a empresa inteira pensa que é bagunça, né? Então a empresa às vezes acaba adotando esse método. Não, fazer o quê? Não consegue se adequar às normas da empresa? Não vai ficar na empresa. Entendeu? Então, é real, né? E tem empresas que são ainda mais burocráticas nessa parte, que eu falei até que onde eu trabalhava, existiam os telefones corporativos que ficavam ali e falavam, não, você precisa fazer uma ligação, o telefone da empresa está à disposição. Precisa ligar para a mãe, para o pai, para o filho, receber uma ligação se for importante? Passa o telefone da empresa, seu celular pessoal dentro da bolsa. Só que eu falei, hoje em dia, principalmente com essa geração, é difícil. O tal do desapego. Até que esses tempos atrás, eu falei assim, o negócio vai mais além ainda. Porque tem pessoa, tem candidato, não, né? Tem funcionário, colaborador que é complicado, que ele tenta ser mais esperto ainda. O que ele faz? WhatsApp Web. Entendeu? Então, eu não tô com o celular na mão. Mas está com o WhatsApp no computador. Entendeu? E a pessoa pensa assim, não, ninguém tá vendo, ninguém vai descobrir. Aí, um belo dia, o computador da empresa vai para ser formatado. O que eles encontram na formatação do computador? WhatsApp, entendeu? Imagens baixadas, conversas baixadas, né? Vídeos recebidos, porque vai caindo, né? Vai sendo salvo. Então, de que forma que você, como funcionário, vai estar sendo encarado pelo teu chefe mais tarde, né? Pelo seu superior? De que forma que ele vai estar te olhando? Porque, querendo ou não, a sua atitude foi de enganar, né? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com essa parte. E a única coisa que eu sempre digo, obedeça as normas da empresa. Concorda ou não concorda? Obedeça. Né? Porque as normas existem e existem por uma razão, não é à toa. Sim. Juliane, aqui ao longo da sua conversa, você foi nos dizendo, né? As maiores dúvidas que eu tinha aqui eram em relação ao que espera numa entrevista, acho que ficou bem claro. Acho importante a pessoa demonstrar segurança também, né? E a partir do momento que ela não mentir, ela também vai estar segura, né? Você já deu essa dica hoje, eu acho bem importante. Os currículos também era uma dúvida bem presente aqui em relação às perguntas que eu recebi. A rede social e o uso excessivo do celular era uma dúvida minha mesmo, não é nenhuma dúvida. A gente acaba tendo acesso a essas informações, mas quando a gente fala em sala de aula, às vezes alguns não levam muito a sério, sabe? Então, eu acho importante essa sua colocação. Eu gostaria de agradecer você. Eu nem sei como pedir, porque os alunos vão ver esse vídeo e eles vivenciam o Teams todos os dias. Então, eles sabem que alguns dias o Teams não está fácil. E você foi muito paciente, pessoal. Foram quase 2 horas de espera para esse Teams funcionar. Então, eu gostaria de agradecer muito a paciência, a disponibilidade.
e principalmente a sua proatividade, desde a primeira mensagem, né? Deixando aí a gente participar até um pouquinho da sua vida aí, né? Eu sei que é difícil, o ensino remoto trouxe a exposição da nossa casa, nossa vida, e você foi muito solícita com a gente, em nome das duas escolas, porque eu vou utilizar esse material tanto com o pessoal do Minas, com o pessoal do colégio também, do Agrícola, que é as duas escolas que eu ministro aula. Eu agradeço em nome da equipe de professores. Muito obrigada mesmo. Imagina, no que precisar, pode contar com a gente. E é para somar, né? Então, a gente está à disposição no que vocês precisarem, pode entrar em contato, né? Infelizmente, não tem como ir até a ETEC, porque é muito mais bacana esse contato com os alunos, você vê a reação deles no momento da palestra, é muito bacana, e né, no futuro próximo, espero que a gente possa compartilhar desses momentos novamente. Sim, muito